Durante 15 anos eu fui cantora de carnaval. Eu vinha tendo várias experiências com Deus. Eu lembro que a minha primeira experiência com Deus foi em 2008. Eu estava cantando numa banda e a banda estava fazendo muito sucesso. E a gente estava no estado de Minas Gerais e de repente eu ouvi uma música. E ela chama Como Zaqueu. E eu nunca esqueço que naquele dia, naquele quarto, eu ouvi a primeira vez Como Zaqueu. De repente eu me vi em pé. No quarto, assim, estado de graça, eu ria, eu chorava, eu sentia algo diferente. Eu lembro que meu produtor voltou e ele me viu no quarto daquele jeito e ele falou, o que está acontecendo aqui? E eu falei assim, Deus está me chamando, estou sentindo isso. Mas eu não sabia o que era o Espírito Santo de Deus, né? Eu sempre lia um evangelho que não era o evangelho de Jesus, era o evangelho do Espiritismo. E por minha mãe ser espírita, eu cresci lendo livros espíritas, acreditando em reencarnação, em outras vidas, que não é aquilo que Jesus pregou, mas eu também não sabia porque eu não lia a Bíblia, eu não tinha conhecimento nenhum bíblico. E naquele dia, quando eu cheguei naquele show, 20 mil pessoas, eu fiquei com a vontade de cantar aquela música que eu tinha ouvido e eu falei assim, banda, eu não sei se vocês sabem, plateia, eu não sei se vocês sabem, mas eu preciso cantar uma música que eu conheci hoje. E quando eu comecei, como Zaqueu, foram 20 mil pessoas. Eu quero subir. Eu caí no chão na hora. Ajoelhei, comecei a chorar muito. E ao mesmo tempo que eu chorava, eu pensava, por que eu estou chorando? O que está acontecendo? Eu não tinha controle sobre aquele choro. E um percussionista que tocava comigo gritou naquele momento. O Senhor tocou Caté. Agora ela é crente. Eu falei, eu crente? Crente não. Em um minuto eu pensei todas as coisas que eu pensava a respeito do que era ser crente. E eu falei, não, jamais conseguiria isso. Não pode usar biquíni, não pode fazer isso, não pode depilar a perna, não pode... Eu pensei em várias coisas. E eu gritei, não, pedi para parar, parei. Pode parar, eu crente não. E isso virou uma piada na banda durante bons meses, porque eu falei, puxa o meu pagode aí, cortei com aquilo, cara. Oh, meu Deus. O que é que o preconceito faz com as pessoas, né? Em 2017, Cláudia Leite me convidou para ir ao Rio de Janeiro. Eu fiquei perdida quase 5 horas no Rio de Janeiro para chegar naquela televisão. Eu colocava no Waze o endereço dava num lugar completamente diferente. E cada vez eu errava mais, aquilo não tinha nenhum cabimento para mim, porque nunca tinha acontecido, né? Todas as vezes que eu ia ao Rio, eu alugava carro, andava com o GPS, nunca tinha acontecido aquilo. Quando eu consegui chegar na TV, sempre vinha uma voz dentro de mim e falava, você vai chegar na hora certa. E eu não conseguia acreditar, porque eu estava muito tempo atrasada já. E para mim era impossível. E eu lembro que quando eu cheguei no estacionamento, que eu abri a porta do carro e eu ouvi ela falar no microfone, Catê já está aí? E foi o tempo de eu dar 10 passos e falar, estou aqui. Então, realmente, aquela voz que estava me dizendo que eu ia chegar na hora certa, estava certa, porque eu cheguei. Só que aquilo me deu muito medo na hora de voltar à noite, depois do programa. O programa de TV, ele acontecia ao vivo à noite, acabava mais ou menos meia-noite, e eu teria que voltar da Barra da Tijuca até a Zona Sul, mais ou menos 1h30 dirigindo de novo, só que meia-noite, sozinha. Então, por conta disso, eu comecei a perguntar a várias pessoas lá na TV, você quer carona? Quer carona? Ninguém queria carona. Perguntei para todo mundo que você imaginar. E, de repente, o pessoal já tinha saído do camarim de Claudinha. Eu fiquei sentada no sofá sozinha e... Lembro que eu fiz assim no sofá, e agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu ainda não conhecia Jesus. Achava que conhecia, mas só de ouvir falar. E o marido de Cláudia Leite abriu a porta, Márcio. E ele fez assim, o que é que foi, Catê? Você tá triste? Eu falei, não, meu irmão, eu estou muito preocupada, eu estou com medo de voltar e tal. Ele disse, não, você não vai voltar sozinha. Eu vou pegar um quarto no hotel que nós estamos e você vai dormir lá no hotel e amanhã você volta. Me deu aquele alívio. Eu lembro que quando eu levantei do sofá eu ouvi, você se perdeu para se encontrar. Eu falei, o quê? Entendi nada, nem imaginava que estava por vir. E fui pro hotel. E quando eu estava lá no quarto, Claudinha ligou, Catê, vem aqui no quarto pra gente resenhar e tal. E eu fui. E ficamos horas conversando. E ela era a minha amiga que falava de Jesus para mim. A única. De repente, a gente estava numa mesa, ela olhou para mim e fez assim, eu não entendo uma coisa.
Eu estou vendo que você vai ter uma vida com Jesus extraordinária, que você veio para ter uma vida, um propósito com Deus. E por que não está acontecendo? No dia que você conhecer Jesus, você vai entender que Ele é suficiente. E eu fiquei olhando ela falar, mas meio que não estava entendendo. E eu acredito que era perto das 3 horas da manhã já. Ela falou assim, eu queria orar por você, mas eu vou ligar para o meu irmão para orar junto comigo. A gente foi para uma sala do quarto. Eu ajoelhei, fiquei de olhos fechados. Ela meio que ficou ajoelhada, virada para essa parede e eu olhando assim para frente. Mas de olho fechado ainda. E o irmão dela no telefone, aqui do lado. E os dois orando. De repente eu comecei a sentir o ambiente assim. A atmosfera do ar mudou. Mas eu comecei a sentir uma coisa tão diferente. E eu ouvi assim na minha mente, abra os olhos. E quando eu abri os olhos, eu vi Jesus. Aqui, como eu estou te vendo. E eu lembro que eu ficava na minha mente, sem parar, assim, pensando, não, isso não está acontecendo, isso é uma loucura, isso não está acontecendo, isso é impossível. E ele olhava para mim. Ele só falava pelo olhar. Não me lembro quanto tempo aquilo durou. Eu lembro que logo depois da oração fui para o quarto. E adormeci muito rápido. E quando eu abri o olho no dia seguinte, meu Deus, eu estava muito diferente. E Cláudia Leite tinha profetizado. Nos próximos dias, Jesus vai fazer um milagre na tua vida para você entender quem é Ele. E aí, você vai ver que Ele é suficiente. E você vai começar a viver grandes coisas em Deus. E eu tinha marcado um cirurgião. 3 anos atrás eu tinha feito uma cirurgia mal sucedida na Bahia, e o cara acabou com o meu nariz, e eu sofria muito bullying, não respirava à noite, eu chorava muito nas madrugadas sem respiração. Imagine que eu trabalho com respiração, e de repente eu estava com o meu instrumento de respiração completamente prejudicado, e eu fiquei muito tempo assim. E eu tinha marcado, aproveitei que eu estava no Rio de Janeiro com Claudinha, eu tinha marcado um cirurgião, o Dr. Vonei Pitombo. Amo aquele homem foi como um anjo na minha vida, um instrumento de Deus. E eu pensei, eu não vou poder pagar esse homem. Eu já vinha prejudicado por causa do nariz, tinha finalizado um contrato de trabalho. Então tudo aquilo me prejudicou muito financeiramente. Então não estava num bom momento financeiro. E eu lembro que quando eu cheguei no consultório dele, que ele abriu a porta, ele fez assim, seja bem-vinda! E ele mais baixinho, né? Eu já sou grandona, eu estava de salto. E eu lembro que eu olhei assim para ele e falei assim, ele me conhece da onde? Ele me recebeu de um jeito que eu nunca fui recebida em lugar nenhum. Mas não era a mim que ele estava vendo e eu não sabia ainda. Eu entrei no consultório, ele viu minha situação e falou, minha filha, quem fez isso com você, eu vou te ajudar. E Claudinha tinha profetizado um dia antes que Jesus ia fazer um milagre naquela semana. E eu já tinha ido a vários cirurgiões, inclusive em São Paulo, e ninguém nunca teve misericórdia da minha vida. A maioria dizia, eu não consigo fazer essa cirurgia. E outros cobravam caríssimo e eu não tinha como pagar. Então ele disse que ia me ajudar. Começou a me levar a várias salas, como se eu já fosse fazer cirurgia, e aquilo foi me dando um medo, porque eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar esse homem. O que é que eu vou fazer? Quando chegou na última sala, era o financeiro. A Jéssica na minha frente, olha, Carla, foi me dando todos os valores. A sua situação é bem grave, vão ser 2 equipes te operando. 2 cirurgiões, um para operar dentro, um para operar fora, 2 anestesistas, tudo dobrado. E tá dando isso aqui. Falei, minha querida, eu não sei nem o que é que eu tô fazendo aqui. Eu sempre fui sincerona, né? Falei, não tenho esse dinheiro, não sei porque tô aqui, me perdoe. Mas ele disse que vai me ajudar. Quando esse homem disse que vai ajudar, ele ajuda como? Ela disse, não tenho ideia. 4 dias depois eu estava no aeroporto, voltando a Salvador, e de repente a moça do financeiro me liga. E ela falou, oi Carla, você está sentada? Eu disse, não, minha amada, estou aqui no aeroporto. Ela disse assim, pois então pode sentar. O doutor Vonei vai te dar a cirurgia. Ele vai te ajudar. Eu lembro que eu ajoelhei naquele aeroporto, liguei para Cláudia Leite e falei, um milagre já aconteceu. Meu Deus, eu sei que é um milagre. Eu chorava. E esses dias Claudinha me ligou, no dia do meu aniversário, e ela disse assim, o milagre que eu queria que tivesse acontecido era você conhecer Jesus. E aí você falava para mim que o milagre tinha acontecido e eu pensava, não, mas não era assim. Eu disse, mas você plantou uma semente? Você estava plantando a semente, você profetizou na minha vida. Você declarou
coisas sobre a minha vida. O poder das palavras, meu Deus. Deus criou o mundo com palavras. E haja luz e houve luz. Desde o início, Deus ensina, né, o poder das palavras. E ela declarou muito. E ela sempre foi a minha amiga que falou de Jesus. A minha amiga que me estendia a mão. A minha amiga que me levava aos lugares e dizia, eu vou te ajudar. Me levava a TVs, me levou a Luciano Huck. Um dia ela me levou a Luciano Huck, dias depois desse médico. E ele falou assim, ei, um dia eu vou trazer você aqui para contar a sua história. E eu lembro que eu passei uma semana pensando, mas que história eu vou contar? Eu não vim de uma família pobre. Eu não passei fome. Eu nunca tive dificuldade na carreira. Eu mal comecei a cantar, já estava fazendo sucesso. Meu Deus, eu não tenho história para contar. E eu nem imaginava o que Deus ia fazer na minha vida. E a quantidade de testemunho eu teria para contar. 20 dias depois eu estava no Rio de Janeiro fazendo cirurgia. E 1 mês e meio depois eu voltei para que ele visse meu nariz. E ele foi muito claro. Eu não consigo consertar o seu nariz com uma cirurgia. São muitas coisas para mexer. Eu preciso de 2 cirurgias. Você faz? Eu disse, confio no Senhor. Aquilo que o Senhor quiser fazer, eu quero. Meu irmão, 1 mês e meio depois eu voltei para ele ver o meu nariz. E ele começou a chamar todo o consultório. Vem cá ver, que eu não estava entendendo aquilo. E ele chamava, ele olhava meu nariz. E eu falei, doutor, o que é que está acontecendo? Ele disse, é impossível que o seu nariz esteja assim. Não vai precisar de outra cirurgia. Eu tenho, sei lá, acho que era 50 anos de carreira. Ele disse, é impossível que o seu nariz esteja assim. Se você quiser fazer uma outra cirurgia, eu faço, mas eu não faria. Eu disse, não, eu confio no Senhor, não vou fazer. Então falei para ele, eu tenho vontade de beijar os seus pés, doutor. O Senhor salvou minha vida. Como é que eu posso lhe agradecer? Ele disse, minha filha, agradeça a luz. Eu disse, que luz? Ele disse, no dia que você chegou no meu consultório, que eu abri a porta, tinha uma luz gigantesca com você. E eu vi a luz. Então ali eu tive certeza que realmente foi o milagre que Jesus fez, que Cláudia Leite profetizou. Mas a parte triste dessa história é que isso não foi capaz de me converter. Porque eu não tinha nenhum entendimento das coisas do reino de Deus. Eu buscava Deus em milhares de religiões, nunca fui transformada, nem encontrei Deus em nenhuma delas. Muito pelo contrário, deuses que homem levanta e são mortos. E que homens adoram mortos. Quando nós temos um Deus vivo, nós temos um Jesus que ressuscitou. Habita em nós, se nós permitirmos, e vive fazendo milagres até hoje. Eu não tinha conhecimento. Então, isso não era capaz de me converter. Eu simplesmente falava, olha o que Deus fez na minha vida. Fez e foi embora. Eu não sabia nem o que era o Espírito Santo de Deus. E depois de 2017, depois desse acontecimento, eu lembro que eu fiquei 3 meses assim, transformada. Eu dizia que estava esquisita, né? Eu fiquei 3 meses muito diferente, mas eu sentia que todos os dias aquilo ia embora, aos pouquinhos. Por quê? Porque eu continuei com minha vida de pecados. Eu continuei com a vida extremamente pecaminosa. E Deus não habita onde tem pecado. Ele chega e limpa e transforma, mas do jeito que eu estava, eu fui vivendo a vida como eu queria. E eu fui sentindo aquilo indo embora todos os dias, aos pouquinhos. 2018, 2019, né, muitas coisas sempre aconteceram da parte de Deus comigo. Uma vez eu fui visitar um produtor, ele foi anos produtor de Chitãozinho Chororó, e ele me convidou para ir ao interior de São Paulo, no estúdio dele. E eu lembro que a gente saiu 4 horas da manhã para voltar para a capital. E quando eu entrei no carro com muito sono, eu ouvi assim na minha mente, ele vai dormir no volante. Só que eu já conhecia ele há 10 anos, ele sempre dirigiu, e nunca aconteceu nada. E eu lembro que eu estava com tanto sono que eu pensei assim, então tira o meu sono, eu não sabia com quem eu estava falando. Eu lembro que eu falei assim, eu estou com tanto sono, então tira o meu sono. E 5 minutos depois eu não tinha sono nenhum mais. E eu fiquei 1h30 no carro assim, olhando para o lado o tempo todo, esperando o que poderia acontecer. E não falei para ele para não colocar medo, só fiquei atenta. E quando a gente estava chegando no hotel, numa avenida muito larga de São Paulo, eu lembro que já dava para ver o hotel. Os braços dele fizeram assim. Quando eu olhei, o olho estava todo branco. Eu segurei no volante e gritei o nome dele. Ele voltou assim, ele disse, o que é que aconteceu? Eu falei, você dormiu.
Ele disse, e você não estava dormindo? Eu falei, estava 1h30 esperando você dormir. Ele disse, como assim? Mas ele já sabia que minha vida era toda assim. Tanto é que depois do meu encontro com Deus, a mãe dele me disse um dia, mas ele disse, não é nenhuma novidade, ela já vivia assim. E era Deus o tempo todo. E eu não sabia. Só quando o Espírito Santo de Deus vem e habita em nós, a gente começa a ter entendimento dessas coisas. Então eu não sabia o que era nascer em vida. Não sabia que isso existia, hoje eu sei. E era Deus o tempo todo. E eu não sabia. Então em 2020 eu comecei a sentir essa presença, né? No meio de uma pandemia, numa alegria, numa leveza no espírito que eu não entendia, mas eu dizia, olha, minha mente é boa, mas isso que eu estou sentindo vai além, eu não sei explicar. E aí em 2021 eu tive que devolver o apartamento, eu morava de aluguel, né? O rapaz pediu o apartamento e eu coloquei minhas coisas todas num galpão e fui morar no apartamento de uma amiga. Um belo dia eu comecei a ouvir na minha mente, você precisa conhecer a história de Jesus. Aquilo se repetiu mais ou menos uns 21 dias. E eu comecei a ser tão incomodada no espírito, mas eu também não estava entendendo o que significava aquilo, que eu ficava trancada no quarto, ela me chamava e eu não tinha mais vontade de ir para a sala beber, curtir. E um belo dia eu queria ligar para uma cartomante, né? Uma taróloga. A minha vida toda era baseada nisso. Para mim era a coisa mais normal do mundo. Como se Jesus não tivesse vindo nos ligar diretamente a Deus e eu precisasse de um intermediário. E aí eu fui tomar banho. Eu falei assim debaixo de um chuveiro. Catê, não esquece. Amanhã liga para a vidente. No momento que eu falei aquilo, amanhã liga para a vidente. Veio uma voz. Era uma voz desse tamanho. Eu só ouvi uma única frase. Debaixo daquele chuveiro eu quase caí. Eu lembro que eu segurei assim. Minha perna começou a tremer muito. Eu não conseguia ficar em pé. Eu entrei em pânico. Meu Deus, meu Senhor. A única coisa que eu ouvi ele me dizer em voz. Porque você sempre usa intermediários. Eu ouvi essa voz muito forte me dizer isso. Eu sabia quem era. Eu lembro que eu olhei pro teto e falei assim, pai, não é que eu duvide do Senhor não, porque lá em 2012 aconteceu uma situação que eu duvidei de Deus e depois ele fez algo extraordinário dias depois e eu lembro que eu ajoelhei e falei, nunca mais eu duvido de ti. Então, na minha cabeça, ele falar aquilo era como se eu estivesse duvidando dele. Então eu comecei a falar, Senhor, não é que eu duvide de ti não, pai, onde o Senhor está? Você está vendo o mundo como está? Todo mundo morrendo. Você acha que eu vou lhe procurar para perguntar essa bobagem, Jesus? E quando eu falei isso, eu não ouvi mais em voz, mas eu lembro que veio assim dentro de mim muito forte. Pergunte. No dia seguinte, 1h da tarde, eu já sabia todas as coisas que eu queria saber e um pouco mais. E eu lembro que eu sentei na beira da cama e falei, nossa, Deus é babado, né? Era assim que eu falava. Eu estou sabendo tudo que eu queria, um pouco mais, e eu nem gastei o dinheiro com a vidente. E ele fazer aquilo comigo, mais uma vez, não me levaria a me converter. Mas, graças à tua misericórdia, no dia seguinte, à noite, o pastor, amigo meu, que ele era radialista, e se tornou pastor, e eu nunca consegui entender isso. Quando pessoas largavam suas vidas para servir a Deus, eu falava, que doido, como que faz isso? Não tinha nenhum entendimento. Eu já pedi perdão a Deus milhares de vezes por causa disso. Eu sei que ele já me perdoou, mas eu continuo pedindo. Cada vez que eu lembro. Me perdoa, Jesus. E eu lembro que ele me procurou, esse amigo, pastor. E tinha 10 anos que ele tentava me converter. Eu já tinha ido na igreja dele. Mas eu sentava, todas as vezes que eu ia lá atrás, cruzava os braços e ficava analisando os crentes. E eu vi eles orando com aquele fervor e eu começava a pensar, nossa, eles têm uma fé, né? Eles olha como eles oram. E aí chegava na hora do dízimo. Tá enganando os bobos. Crente é tudo bobo. E aí eu entrava naquele lugar de julgamento, eu não entendia o que é o dízimo, o que representa isso no Senhor. E esse pastor me chamou no WhatsApp, um dia depois que eu ouvi a voz do Senhor. E ele escreveu assim para mim, minha filha, você não enxerga que você é a menina dos olhos de Deus? E botou em maiúsculo assim, ó, pare de usar intermediários, agora é só você e ele, só você e ele, só você e ele. Mandou algo assim. Eu lembro que eu li, eu estava sentada na cama, falei, não é possível. A mesma coisa que o Senhor falou comigo ontem, não tem coincidência. Vou ligar para o pastor. E liguei.
Pastor, por que você me mandou essa mensagem agora? Ele disse, eu senti de Deus, minha filha. Eu disse a ele, eu sei porque você mandou. Ontem eu ouvi a voz do Senhor me dizer a mesma coisa. E desde 2008 Deus me chama, mas agora eu quero Ele mais do que tudo. O que é que eu tenho que fazer? Ele falou para mim, você precisa conhecer a história de Jesus. E eu comecei a rir, falei, tem 21 dias que eu ouço isso na minha mente. Mas como é que eu faço? Ele disse, Bíblia. Eu falei, já era. Aí ele disse, por quê? Aí eu falei, porque eu não acredito na Bíblia. É impossível. Pastor, me desculpa, é impossível acreditar naquelas histórias, né? Não tem como, pastor. E ele foi muito sábio, só me respondeu isso. Deus irá te ajudar. 4 dias depois eu fui a Salvador. E eu lembro que no avião eu fui com a Bíblia no colo. Comecei a usar a Bíblia como um amuleto. Eu não sabia do Espírito Santo de Deus, não tinha nenhum conhecimento. E fui no voo com aquela Bíblia no meu colo. E o que mudou a partir daquele dia em diante? Como eu ouvi a voz de Deus, eu falei, uau, Ele é real, Ele falou comigo? Então, a partir de agora, eu vou falar com Ele também o tempo todo. Então, embora eu não visse, não sentisse nada, eu sabia que Ele estava comigo e eu comecei o tempo todo a falar com Ele. Então, eu não dava mais nenhum passo da minha vida sem falar com Ele. Eu comecei a ter aquilo que as pessoas precisam ter e não sabem, intimidade e relacionamento. Eu falo às minhas amigas, quando você conhece um cara, quanto tempo do seu dia você perde com ele? Quanto tempo você passa no telefone conversando para conhecer ele, conhecer o caráter, os gostos, a vida? Quanto tempo? Às vezes são horas e horas e horas. Depois você fica stalkeando a vida dele todinha, horas. E quanto tempo você passa conversando com o Senhor? Lendo a sua palavra, que é a Bíblia, para conhecer o caráter de Deus, para começar a ter mais entendimento das coisas de Deus. Não sair dizendo por aí, Deus é amor e também justiça. Jesus nos ama, Deus nos ama. Ele nos criou como normal a criação. Ele nos ama, porém Ele abomina o pecado. Tem tantas pessoas que eu amo, tantas pessoas que eu gostaria que elas tivessem conhecimento dessas coisas, tivessem uma vida transformada. Mas elas pensam, eu já sou boa o suficiente, Jesus está comigo, Ele me ama e ama mesmo. Mas onde Jesus chega e bate a porta e a gente deixa entrar, Ele transforma. Jesus transforma. Ele não veio aqui na terra para morrer por nós e nos lavar do pecado. Para depois falar assim, ei, eu te amo, continua pecando. Se a gente quiser ter ideia disso, só é a gente pensar num pai com filho. E olha que o pai com filho, ele não consegue alcançar o nível de paternidade de Deus com a gente. Mas se um pai da terra não se alegra em ver um filho num caminho errado, em ver um filho errando, e por mais que ame e continua amando, ele diz, meu filho, não faz isso, isso é errado. Você vai ter consequências com isso. Então, se um pai da terra faz isso, imagina Jesus, você consegue imaginar Jesus aqui na sua frente falando, eu te amo do jeito que você está fazendo, continue. Jamais, meu irmão. Jesus nos transforma, Ele nos purifica, Ele é santo. Jesus é santo, Ele não habita e não apoia o pecado. O pecado não vem dele. E eu tinha um maior preconceito, eu julgava muito a igreja. Julgava muito os crentes, muitos pastores. E de repente, um dia depois, no meu encontro com Deus, estava lá, os moradores de rua gritando, pastora, ore por mim, você tem água, eu tenho sede. Não, não é possível que isso está acontecendo. Voltei para o quarto, ajoelhei e falei, Senhor, o que é isso? O que vai ser da minha vida agora? E eu ouvi só uma coisa, dividida em atos. Eu falei, atos? O que é isso? Achei que tinha alguma coisa com teatro, imagine, meu irmão. Porque eu venho das artes e eu já tinha ouvido essa palavra atos ligada a teatro. E Deus começou a fazer eu escrever. Escrevi aquela oração de Jó. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Mas eu não sabia nem quem era Jó. E desde a minha adolescência, vinha na minha cabeça pensamentos como, você vai ter uma vida onde você vai ajudar muitas pessoas, onde você vai refletir Cristo. E eu lembro que, adolescente ainda, eu sentava na beira da cama e começava a rir. Eu falava, é impossível, eu não nasci freira, só se eu nascer de novo. E durante muitas vezes na minha adolescência eu repeti essa frase, só se eu nascer de novo. E eu nunca na minha vida tinha ouvido falar sobre um nascer em vida, né?
Quando eu assisto The Chosen, né, que é aquele seriado sobre a história de Jesus, que eu sou apaixonada, e tem uma cena que ele está com Nicodemos, e Nicodemos fala para ele assim: é impossível que alguém faça essas coisas se não tiver com o Senhor. Nicodemos tinha tentado expulsar o demônio, e ele não tinha conseguido, e Jesus veio depois e expulsou. O que é interessante é que Nicodemos é um religioso da época. Eu percebo que até hoje isso acontece muito. Tem pessoas que elas estudam muito a Bíblia, elas fazem faculdade de teologia, mas elas não têm um entendimento de coisas espirituais que só quando o Espírito Santo de Deus vem e habita em nós, a gente começa a ter entendimento dessas coisas. Então não sabia o que era o nascer em vida. Jesus tentou explicar a Nicodemos, mas Nicodemos não entendeu. Era muito complexo para ele entender, ele não tinha o Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus na frente dele falando: aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no meu reino. Jesus, ele veio nos ensinar um modelo perfeito. Eu sabia que isso existia, hoje eu sei. Porque eu e muitas pessoas que me conheciam, me conheceram antes de Cristo, antes de Jesus fazer uma transformação na minha vida, elas sabem que era impossível. Hoje eu ter a vida que eu ter a conduta que eu tenho. Primeiro, que eu jamais estaria casada e com a nossa filha. Eu tinha traumas de relacionamento. Eu passei a viver resultados de traumas de relacionamento. E um dia Deus me deu essa frase: o mundo te deforma, mas Jesus te transforma. Você pode crescer num ambiente extremamente tóxico. Você pode ter traumas familiares com seus pais, com seus irmãos. Às vezes um abuso. Você pode passar diversas coisas e sofrer por conta daqueles traumas durante toda a vida, ficar preso naquilo, né? Porque o perdão cura, o perdão liberta. Mas é tão difícil a gente perdoar sem Jesus habitar em nós. E você passa a ser resultado dos seus traumas durante toda a sua vida. Mas um dia Jesus vem. E, meu irmão, no dia que Jesus veio na minha vida, eu era uma Carla Teresa até aquele dia. No dia seguinte, eu não era mais a mesma. A forma que eu via o mundo, a forma que eu pensava sobre família, sexualidade, a forma que eu pensava todas as coisas, a partir daquele momento, eu pensava tudo diferente. E eu, que não acreditava na Bíblia, comecei a falar a Bíblia. Comecei a falar coisas bíblicas. Ele tirou o véu, ele rasgou o véu, eu renasci. E eu perguntava: que véu? Eu nunca tinha lido aquilo. E ali eu entendi o que era nascer de novo. Porque você tem uma natureza até o dia que você encontra Jesus. E eu sei, sou prova viva disso, que onde Jesus chega e habita, é onde ele consegue habitar. Né? Porque eis que bato a porta, se você abrir. Então, às vezes, Deus está batendo o tempo todo na sua porta. O tempo todo. Estou aqui. Ei, eu posso te ajudar. Ei, eu posso te mostrar o caminho. Não existe destino. Antes eu achava que não aconteceu algo, Deus não quis, está tudo bem. Não, eu nem perguntava o que Deus queria. Às vezes a gente pode viver uma vida inteira nessa terra sem viver o propósito de Deus, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus construiu para a gente. Então Deus está batendo na porta o tempo todo. Mas se você deixar entrar e ele fazer morada, então você começa a ser transformado. Às vezes ele vem com batismo de fogo e te arranca os pecados. Né? Comigo foi assim. No outro dia eu não bebia mais, eu estava bebendo quase todos os dias, eu não conseguia mais falar um palavrão. As roupas que eu usava, eu cantava quase de fio dental em cima do trio elétrico. As roupas que eu usava não me cabiam mais, eu não conseguia mais usar. A forma que eu via o meu corpo, eu achava sexo uma coisa banal. Casual, você está afim, você faz. Sabe? Mate seus desejos, viva do seu prazer. E no dia seguinte, eu via meu corpo de uma forma tão preciosa. Eu nem conseguia mais pensar em coisas sexuais. E todos os meus amigos sabem que eu sempre fui muito sexual. No falar, no pensar e no agir. Era algo muito presente em mim. Eu acredito que era espiritual, porque naquele dia que o Senhor me visitou naquele quarto de hotel, não existia mais aquela pessoa sexual. E eu fiquei 1 ano e meio sem relação sexual, até quando Deus me apresentou o meu esposo. E depois que casamos, nós tivemos o ato sexual, que é a união, o casamento, né? Onde 2 se tornam um só, uma só carne. Então, olha a gravidade disso. Aquilo que você recebe do outro, cara, num ato sexual.
É muito profundo. Se as pessoas tivessem conhecimento disso, elas não fariam. Elas se guardariam. Como valeu a pena eu esperar e cumprir a vontade de Deus? O ato sexual, ele foi feito para nos dar prazer, sim, mas numa aliança de casamento. Mas quando nós estamos na carne, vivendo na carne, para os nossos desejos, sem Jesus, nós não conseguimos ter conhecimento disso. Então não é fácil seguir o Evangelho de Cristo, realmente. E se a gente for pensar que a gente só está pronto para seguir Jesus, para se batizar, quando a gente estiver perfeito, a gente não faz nunca, meu irmão. É impossível, mas com Jesus habitando em nós, a gente entende que sem Ele nós somos realmente o pó da terra. Então a gente passa a se arrepender o tempo todo. Então eu penso em algo, sei que não vem de Jesus, sei que não agrada o coração dele. Eu falo, eu repreendo em nome de Jesus. Pai, me perdoe, Senhor. Me ajuda, Pai, me dá graça. Eu vi Deus me ajudar em coisas e me usar para fazer coisas que eu sei que eu jamais faria. Depois de quase 3 anos caminhando com Ele, vivendo para Ele, aprendendo com Ele, errando e me humilhando para que Ele me perdoe e me dê graça para continuar vivendo no caminho perfeito dele. E hoje eu sei, e parece tão óbvio, e eu quero falar agora para que os meus amigos da música tenham entendimento daquilo que eles não têm ainda. Eu vejo milhares de artistas falando no trio, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Não estão dando. Deus me deu esse sucesso. Na minha cabeça eu também pensava assim, eu entendo eles demais. Porque eu falava assim, o sucesso vem de Deus e a derrota vem do inimigo. E hoje eu sei que o sucesso não vem só de Deus. E essa é a pior parte. E esse foi mais um testemunho tremendo da ex-cantora de carnaval, de trio elétrico, KT. Eu acho que eu falei certo, irmãos. Mas que testemunho maravilhoso, né, irmãos? O que Deus fez na vida desta mulher foi tremendo. E não é por força e nem por violência, mas o Espírito Santo de Deus convence. Então você vê como que é importante uma semente que é plantada. Ela ouviu um louvor e a partir daquele louvor, uma semente foi semeada dentro do coração dela, a qual o Espírito Santo de Deus foi germinando, foi crescendo, foi crescendo. E não foi questão de dias, não, foi questão de anos. Passou muito tempo até que ela viesse a ler a palavra, se converter a Cristo, aceitar Jesus. Então foi um tempo onde o Senhor preparou ela. Tem pessoas que o tempo é curto, mas tem pessoas que Deus precisa ter esse particular, desse tempo mais estendido. E você vê que Deus falava com ela, né? Deus falava, Deus dizendo para ela assim, pergunta para mim. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente fala os nossos problemas pro vizinho, pro amigo, a gente pergunta para um, para outro, procura solução em todos os lugares, menos a qual deveríamos pedir, que é para o nosso Senhor. Então que através desse vídeo você tome essa lição que esta mulher acabou de passar para nós, porque foi uma lição de tudo que ela passou e a gente vê ela contando seu testemunho, relatando tudo aqui e trazendo a palavra para a gente. Então, testemunho maravilhoso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir e de compartilhar, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz e até o próximo vídeo.